Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 1º de fevereiro de 2022, quarta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Então Jesus acompanhou. Numerosas multidões o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada da hemorragia. E a hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram a alguma da casa do chefe da sinagoga e disseram: "Tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a menina. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. A liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, vem nos mostrar o valor da nossa fé, a importância de quando pedimos com fé. E a leitura nos mostra 2 situações. A primeira, aproximou-se então do chefe da sinagoga chamada Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés
e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre elas para venha e põe a mão sobre ela para que ela sare e cure. Então, queridos irmãos, imagine a fé desse homem. Imagine a certeza que ele teve quando resolveu procurar Jesus pela situação de sua filha. Ele mesmo sendo chefe da sinagoga, ou seja, contrário a Jesus, ele não teve dúvida de procurar o Senhor, porque sabia da sua fama, sabia dos milagres que ele tinha feito. E ele teve a fé e foi até o Senhor para que conseguisse essa cura para sua filha. Imagine o tamanho da fé desse pai. E depois achava ali também uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. E essa mulher também, vendo falar do Senhor, resolveu procurá-lo. Mesmo quando o encontrou, com tanta dificuldade de aproximar do Senhor, ela não desanimou, ela não descrensou, porque ela sabia que se ao menos tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E por que ela tinha essa certeza? É pelo tamanho da sua fé também, meus amados. É pela fé que ela tinha certeza que ela seria curada. E ela enfrentou tantas dificuldades e conseguiu tocar nas vestes do Senhor e foi curada. Ela sentiu no mesmo momento que foi curada. E depois também nos mostra o amor com que Jesus trata as pessoas que aproxima dele. Mesmo diante de tantas pessoas esbarrando no Senhor, ele sabia que saiu dele uma força maior, uma força para praticar a cura daquela mulher. E ele perguntou quem tinha tocado nele. E seus discípulos questionou, né? Senhor, mas diante de tantas pessoas, como que alguém não tocou no Senhor? Ele, não, mas é um tocar diferente, é um contato diferente. E realmente aconteceu. E ela aproximou do Senhor e contou tudo o que tinha acontecido. E depois continuou a história de Jairo. Quando ele estava ali nessa cura da mulher, alguém chegou e falou para Jairo: não adianta mais, porque sua filha morreu. Sua filha está morta. Para que incomodar o Senhor? Mas Jesus, mais uma vez, queridos e amados irmãos, agiu com amor, agiu com caridade, agiu com clemência e com amor para com aquelas pessoas que aproximavam-se dele. Ele disse que ele bastasse ter fé, mais uma vez, bastasse ter fé que ela seria curada. E eles foram até onde estava a filha de Jairo. Chegando lá, o que aconteceu? Numerosas multidões já estavam ali perto da casa, com certeza aproximando, diante do fato acontecido da menina ter morrido. Pessoas chorando, gritando. E o Senhor chegou e disse que ela estava dormindo. Que ela estava dormindo. E aí o que eles fizeram? Começaram a zombar de Jesus, começaram a fazer gracinhas com aquilo que ele falou, ou seja, começou a criticar o Senhor. Mas o Senhor, mais uma vez, agiu com amor, com misericórdia, não questionou nenhuma daquelas pessoas, apenas disse que a menina estava dormindo e convidou para que entrasse no quarto. Somente o pai, a mãe da criança e os 3 discípulos que o acompanhavam. E ali o Senhor fez a cura. Ordenou que a menina levantasse. E ela
levantou e o Senhor ordenou que desse de alimento para ela. Então é essa a história do Evangelho. É essa história que nos mostra como devemos agir diante da nossa caminhada, como nós devemos comportar com relação à nossa fé. Nossa fé que muitas das vezes, queridos e amados irmãos, é enfraquecida pelas situações que acontecem, que são contrários à nossa caminhada. Às vezes diante de dificuldades, às vezes diante de coisas que nós pedimos e às vezes no momento não nos é concedido, a nossa fé tende-se a fraquejar. E a leitura, queridos e amados irmãos, mostra que nunca devemos deixar que a nossa fé se fraqueça. Porque tudo acontece pela nossa fé. Se realmente nós pedimos com amor e com confiança, vai acontecer. O Senhor nos concede. E queridos e amados irmãos, analisa para você ver. Tudo o que acontece na nossa caminhada é pela nossa fé. É pela certeza que aquilo vai acontecer. É uma palavrinha tão pequena, mas que faz toda a diferença no nosso ser cristão, do nosso ser aderido ao Senhor, do nosso ser do corpo místico de Cristo, a começar pelo nosso batismo. Se nós realmente, queridos irmãos, não acreditar que aquilo está acontecendo, que nós recebemos o Espírito Santo, não tem significado nenhum. Na participação da Santa Missa, queridos e amados irmãos, quando acontece a transformação do pão no corpo de Cristo e no vinho no sangue, se nós realmente não tivermos fé que aquilo está acontecendo, não tem significado nenhum, não tem valor nenhum. Quando nós recebemos todos os sacramentos que nós recebemos, queridos e amados irmãos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, unção dos enfermos, ordem. Se nós não tivermos fé, não vai acontecer. Tudo acontece pela nossa fé. Então, queridos e amados irmãos, que nós peçamos que o Senhor sempre nos dê força e perseverança e muita coragem para enfrentar. Porque muitas das vezes, queridos e amados irmãos, diante de tantas coisas difíceis que nós passamos, diante de tantas dificuldades, diante de um pedido que nós fazemos e às vezes no momento não nos é concedido, às vezes nós tendemos a fraquejar a nossa fé. A nossa tendência é de abandonar a nossa caminhada diante das dificuldades. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê perseverança para que isso jamais aconteça. Que o Senhor proteja e ampare cada um de nós, queridos e amados irmãos, diante da dificuldade que nós passamos. Que nós façamos com muita fé as orações de intercessão por aquelas pessoas que realmente estão precisando dos nossos pedidos, da nossa intercessão, das nossas orações. Que Deus abençoe grandiosamente você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.